Oi, gente bonita, tudo bem? Que bom! Estamos juntos mais uma vez para falar um pouquinho sobre Bíblia. A gente chama de Bíblia do Zero, porque é uma conversa de gente comum para gente comum, não uma conversa de especialista para especialista. Mesmo porque a gente não se considera tão especialista assim. Hoje, gente, eu quero conversar com você um fato que, quando passamos pelo Novo Testamento, a gente encontra por diversas vezes. Jesus, ele andava sempre junto a uma multidão. Então, onde estava Jesus, estava uma multidão. E o que é curioso é que, normalmente, eles estavam ao ar livre. E para isso, eu chamo você a acompanhar comigo um trecho que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, e o versículo 23 diz mais ou menos assim, que Jesus ele percorria toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curava as doenças, as enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Esse trecho é um trecho que está no começo do Evangelho de Mateus e mostra por onde Jesus caminhava, andava, pregava, ensinava, e como a sua fama corria. Sua fama muito provavelmente corria de boca em boca. Ia de lugares próximos até lugares bastante distantes. E aqui, nesse trecho, diz que ele, vendo as multidões, ele se assenta numa pequena colina e começa a ensinar. É o início do que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Há uma coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, é que esse fato de Jesus ele estar falando às multidões, e normalmente falando às multidões ao ar livre, indica que a Bíblia, porque era isso que Jesus ensinava. Lembre, eu não sei se eu falei para você, mas Jesus era judeu. Ele morre judeu, ele é martirizado, enfim, judeu. E como bom judeu, o que ele ensina? Ele ensina a sua Bíblia, a sua lei, que era conhecida como a Torá, e em muitos aspectos a Torá oral. Então o que ele ensinava? Ele ensinava a Bíblia. E ensinava a Bíblia para pessoas comuns, para gente que não tinha muita perspectiva, muita esperança, gente que estava nas estradas, nos caminhos, nas encruzilhadas, gente como a gente, que sentia, sofria, tinha suas ansiedades e tudo mais. Por isso, quando eu leio esse texto, eu vejo um Jesus que apresenta uma Bíblia de uma maneira mais simples, como que querendo que as pessoas a compreendessem. E olha, essa simplicidade é algo a ser perseguido. Porque quando nós entramos em simplicidade, a gente consegue aprender as coisas também com mais simplicidade. Jesus falava a essa multidão de ansiosos, de gente sem esperança, e é muito interessante que também no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, lá no finalzinho ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como Jesus disse sobre si, assim também deve ser o ensino e o aprendizado da Bíblia. Leve, suave, para que a gente possa entender. E qual é a finalidade? Para que nós encontremos descanso, águas tranquilas e paz. Por isso,
nesse dia, e aqui onde eu estou está fazendo um friozinho, esse dia frio, eu quero te convidar a mergulhar na Bíblia, lembrando que esse aprendizado, ele precisa ser fácil. Por isso eu te convido, leia a Bíblia, aprenda dela, que ela consegue te trazer alimento e paz. Seja bem-vindo, Bíblia do Zero, fica com a gente.